Olá pessoal do nono ano, agora é a nossa vez de estudarmos juntos. Bem, nós vamos trabalhar a partir de agora a revisão da expedição 3, Europa, Diversidade e Integração. Bom, a gente vai trabalhar inicialmente o quadro físico do continente europeu, tá? Então a gente vai começar no percurso 9, Europa, meio natural. Bom, olha que afirmação interessante, a gente começa aqui na página 86, por favor, abra o livro na página 86. Na página 86 nós temos um mapa, tá? Um mapa físico da Eurásia. Olha que interessante, Eurásia. Por que não Europa? Por que não apenas Ásia? Mas por que Eurásia, né? Veja só, a Europa e a Ásia constituem um único grande bloco continental. Se você observar, não tem nada que separe fisicamente a Europa da Ásia, não é isso? Então, o mapa nos mostra que o continente europeu ele é apenas uma península da Eurásia, né? Então, isso é interessante. Europa e Ásia fazem parte do mesmo bloco continental. Fisicamente, nada separa essas duas porções continentais. Bem, mas o que é que separa de fato a Europa da Ásia? Bom, claro que o elemento fundamental da separação, da divisão, nós vamos estudar posteriormente, é a questão cultural. Mas existem limites físicos que separam a Europa da Ásia, né? Então a gente pode observar aqui, olha só, do ponto de vista físico, a porção oeste da grande massa continental chamada Eurásia, Europa mais Ásia, conhecida como Europa, é na verdade uma grande península da Ásia que eu disse anteriormente. Agora, é interessante a gente observar que existem limites físicos também, né? Quais são esses limites físicos? No segundo parágrafo, o texto coloca para nós aqui, olha, os Montes Urais, o Mar Negro, tá? Os mares Negro e Cáspio, e a Cordilheira do Cáucaso. São chamados limites naturais entre a Europa e a Ásia. Bom, a gente vai observar aqui, durante todo o contexto desse capítulo, a gente vai estar trabalhando a parte física, mas um trechinho aqui foi destinado à parte humana, que mostra na realidade a importância do continente europeu para as nossas vidas, principalmente para nós do mundo ocidental, da chamada civilização ocidental. Não é isso? Bom, aqui no terceiro parágrafo a gente vai colocar no finalzinho dele, olha só. Durante séculos a Europa foi o centro de movimentos importantes, com desdobramentos em todo o mundo, como a democracia grega, o direito romano, o renascimento cultural e artístico, o capitalismo, a revolução industrial, a revolução francesa e a implantação do socialismo, entre outros. Então, olha só, gente, precisamos muito estudar o continente europeu, porque conhecer esse continente é de fato conhecer a nossa cultura, conhecer boa parte daquilo que o mundo tem para nos ensinar, tá bom? Bem, então, depois que nós passamos por isso, pelo primeiro mapa da Eurásia, na página 87 tem um mapa da Europa político, né? Então, olha só, quando observamos o mapa da Europa, a gente percebe que a Europa, de fato, é uma colcha de retalhos, né? Pequenos países espalhados ali naquela região. A gente percebe que alguns pouco maiores, mas nenhum com dimensões continentais, pequenos países. O continente europeu, por si só, tá? Ele é pequeno, se nós considerarmos países como Brasil, China, Rússia, Estados Unidos. O continente europeu é um continente pequeno, retalhado, formado por inúmeros países, não é isso? Então, vamos entender do ponto de vista físico como é que nós podemos dividir o continente europeu, compartimentar o continente europeu. Então, na página 87 nós temos as regiões naturais da Europa. Europa do Norte. O que é Europa do Norte, gente? Olha, a Europa do Norte, você vai observar aqui, nesse mapa aqui a gente não tem essa divisão. Mas a Europa do Norte é onde predominam as planícies e montanhas e onde nós temos os climas frio e polar. Tá? Nós vamos observar isso porque essa porção da Europa fica acima do paralelo de 60 graus, não é isso? E
o clima frio e polar é uma realidade naquela região. As vegetações, elas vão estar ali entre a taiga, as florestas de coníferas e a tundra, mais ao norte na região polar. Tá? Então, ali a gente vai ter uma divisão de climas frio para o clima polar. Ok? A Europa oceânica e continental, também chamada de Europa Central, onde prevalecem as planícies e o clima temperado. A gente tem o clima temperado continental e o clima temperado oceânico na região mais centralizada do continente europeu. E por fim, a Europa do Sul, né? Voltando aqui, olha, nós temos a Europa oceânica e continental sendo delimitada, né, pela Europa do Norte e as montanhas da Europa do Sul, tá? A Europa do Sul ela é uma região montanhosa, de clima predominantemente mediterrâneo, clima mediterrâneo, que é interessante a gente discutir e falar sobre ele. Quais as características do clima mediterrâneo? É muito semelhante ao nosso clima tropical, porém com uma alteração crucial. Por exemplo, nós temos aqui verões quentes e chuvosos e invernos secos, não é isso? Lá eles têm verões quentes e secos, o contrário daqui, invernos frios e chuvosos, ok? Então o clima mediterrâneo tem essa característica, né, de ter duas estações claramente definidas, e a gente às vezes pensa, pô, muito parecido com o clima tropical, mas não. A verdade é que inverte-se na realidade aquela condição de maior ou menor umidade com relação a verão e inverno, tá bom? Nessa região da Europa do Sul, o relevo é montanhoso, né? O clima mediterrâneo, como nós vimos, e nós vamos encontrar ali aqueles relevos jovens, aquelas cadeias de montanhas recentes. Na página 88, a gente consegue definir a Europa, o meio natural, e os principais impactos causados pela civilização europeia, pelas comunidades e sociedades europeias. E dá para ver, por exemplo, lá em cima no mapa, os montes Urais delimitando o continente europeu do continente asiático. Agora, para ressaltar essa divisão nas páginas 89, na 88 e 89, a gente vai poder observar os perfis, tá? Os climogramas também, ver o tipo de vegetação em cada modelo climático, tá? E na página 89 dá uma aprofundada com relação às características de cada uma das três regiões da Europa: a Europa oceânica e continental, a Europa do Norte e a Europa do Sul, tá bom? E para finalizar e fechar esse percurso, é importante que vocês leiam na página 90 os rios, uso intenso de uma herança natural. Gente, a importância que os rios europeus tiveram para o contexto histórico, para a ocupação, para o desenvolvimento das atividades econômicas daquele continente. Então, os povos europeus sempre utilizaram da melhor maneira possível, de forma mais eficiente possível, os cursos dos rios. Em algumas regiões, como por exemplo o Rio Volga, que fica ao norte da Europa do Norte, não é isso? Principalmente cortando o Planalto Valdai, naquela região o inverno é extremamente rigoroso, as águas do Rio Volga se congelam, não é isso? Mas o Rio Volga ele é extremamente importante para, vamos colocar assim, para o escoamento da produção, das atividades econômicas, da produção industrial, principalmente da Rússia, tá? Um rio extremamente importante. É considerado o mais extenso do continente europeu porque ele percorre mais de 3.600 quilômetros de extensão. Tá? Bom, o rio Danúbio, esse que nasce na Alemanha e atravessa 8 países para desembocar no Mar Negro. Outro rio extremamente muito utilizado. Nessa região, ele situa-se na região central. Nós vimos que o rio Volga fica na região norte da Europa. O rio Danúbio na Europa continental central. Então nós sabemos que muitas cidades importantes do continente europeu, elas foram margeadas por esse rio. Elas margeiam esse rio na realidade, vamos colocar assim. Tá? Vamos citar aqui cidades como Viena, Bratislava, Belgrado, Budapeste, importantes cidades dentro do contexto histórico do continente europeu. E para fechar, o rio Reno, um exemplo dos rios importantes na Europa do Sul, não é isso? Um rio que nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte.
Então, quer dizer, ele nasce bem no sul e vai desaguar na porção norte do continente europeu. Outro fator determinante com relação à utilização para navegação, cortando no sentido sul-norte o continente europeu. Importância desses rios, tanto para a ocupação, realização de atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária e a atividade industrial. Lembre-se que com o processo de revolução industrial, as principais vias de transporte no continente europeu eram os rios. Posteriormente vieram as ferrovias, né? Mas os rios tiveram importância crucial no início do processo de revolução industrial. Pessoal, a gente vai continuar depois no percurso 10. Por enquanto a gente está parando por aqui e continuaremos depois. Tá? Um abraço e até a próxima.